Evangelho comentado de hoje, que estamos dando início agora, nós vamos tratar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Hoje, juntamente com Daniel, nós vamos procurar trazer em palavras simples sobre a obediência e resignação. Daniel, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa obediência e sobre a resignação, porque às vezes normalmente pensa que ser obediente é ser submisso, né? Então, na doutrina espírita, qual seria assim o foco da obediência e a resignação, Daniel? Diz nesse capítulo que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Fantástico. A obediência é aquele sentimento que a criatura desenvolve no sentido de que concebe que acima de si existe, ainda que não para a criatura não esteja bem definido, mas há algo ou alguém que está no comando do processo, né? Então, a obediência é como se fosse o subordinado em relação, hierarquicamente falando, ao seu líder, ao seu chefe. A criatura para com o Criador. Perfeitamente. Então, é esse sentimento que já nos liga ao Criador, né? Por isso que a gente é obediente. O servo, né, naquele sentido, né, do servidor, é obediente ao seu Senhor, né? Vimos aquela passagem notável que é exatamente muito própria, né? Quando, segundo as narrativas bíblicas, diz que se ordena a Abraão que ele vá executar, né, ou ofertar o seu, então, filho primogênito nas montanhas, em sacrifício ao Senhor, né, ao Deus de Abraão. E ele, obedientemente, se transporta para a montanha e ali faz todo o ritual de sacrifício para ofertar o seu filho. E para sua surpresa, ao invés da oferta do filho, o Senhor, o Criador, lhe dirige, então, um animal para ser ofertado em sacrifício. Naturalmente, há toda uma simbologia nesse processo, mas esse é o sinal de obediência, né? É aquela criatura que obedece a uma hierarquia. Nós somos espíritos, ainda que estamos em processos muito distantes, né, da evolução que nos aproxima do Criador. Jesus é a referência para nós na expressão que você conhece, os nossos irmãos também conhecem, eu sou uno com o Pai, ou seja, está próximo, quase que, por assim dizer, sem confusão do termo, quase que fundido, né? Esse processo ele não existe de fusão, porque nenhuma criatura perde a sua individualidade, mas muito próximo, né, do próprio Criador. Nós estamos distantes, mas já obedecemos de alguma forma, através do mecanismo estabelecido pelo Criador, que são as suas leis, que são perenes, permanentes, nós já nos curvamos com uma certa obediência à ação e à vontade do Criador, né? A resignação é diferente, né? Diante dos infortúnios, diante das dificuldades, das dores, né? Nós nos resignamos, ou seja, nós não nos revoltamos, porque acontece alguma coisa na nossa intimidade. Nós colocamos na confiança do Criador exatamente esse processo natural, por sermos obedientes às suas leis, nós deixamos que elas aconteçam a fim de que nos tragam o benefício que nós precisamos. Então, tanto a obediência quanto a resignação, elas estão de mão dadas, elas estão juntas, né? Para que a gente também seja dócil, né? Haja uma docilidade,
A afabilidade, como já comentamos em capítulo anterior, né? Chamada afabilidade e a doçura dentro deste campo dos brandos e pacíficos. Né? Muito bem. Nós estamos tratando do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obediência e a resignação. Daniel, dentro dessas duas virtudes, que é a obediência e a resignação, que são duas virtudes, porque é algo que foi desenvolvido, né, na questão do espírito. Como aprender a desenvolver em nós essas duas virtudes, na prática? Na prática, nós precisamos ainda fazer muitos esforços, né, no sentido de que a gente precisa avançar em algumas coisas, né? Uma delas, ou quem sabe a principal, é aquilo que nos propõe Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? É uma questão relativamente longa, mas ele basicamente e objetivamente diz assim: conhece-te a ti mesmo, né? E aí ele desenvolve um mecanismo prático para que nós possamos nos conhecer. Ele diz assim: passar em revista, né? Durante um determinado período ou por algum período, pode ser à noite, todos os dias, ou a cada semana, ou a cada quinzena, ou a cada vintena, a cada mês, enfim, cada um vai estabelecer o seu melhor período e a sua melhor condição. Passar em revista os nossos atos, né? A fim de que, se nós encontrarmos alguma coisa que não está de acordo, a gente reveja essas posições, né? Mas, fundamentalmente, esse processo da conquista da resignação e da obediência está no fato de compreendermos que nós não somos por nossa própria conta, né? Há uma razão de ser a nossa existência. Nós não somos autogerados, né? Tem todo um processo divino que se realiza em nós. A gênese divina, ela está acontecendo em nós. Quer dizer, nós não somos autônomos, né? A gente não está aqui porque a gente quer e por conta das nossas próprias possibilidades, né? Há toda uma engenharia espiritual para que ela nos situe num determinado contexto existencial. Então, compreendendo isso, é natural que nós nos remetemos para esse arcabouço divino que gere, que governa todas as existências, que governa o fluxo das vidas, que governa as interpolações no lar, fora do lar, governa os destinos do nosso planeta e do universo num processo mais amplo. Então a gente começa a compreender que nós estamos imersos, né, num elemento chamado criação divina. Então, a partir disso, nós passamos a entender que aquilo que nos acontece tem uma razão de ser. Por isso que a doutrina espírita, como já falamos anteriormente, ela tem alto teor, né, que remete às criaturas à compreensão e à consolação. Porque quem sofre, é difícil a gente dizer, isso passa. É fácil, né? Mas se a criatura ela entende os mecanismos da lei divina, ela sabe que isso vai passar. Né? Então ela se consola, ela se conforta, ela se resigna com a situação presente, né? E ela tem paciência para aguardar dias melhores, que fatalmente virão. E todos nós não estamos à deriva, né? Não, absolutamente. No leme da nau tem gente que está comandando. Então, para a gente desenvolvendo a resignação, quando começarmos a entender a lei divina, né, a lei que nos rege, né, aquele que nos comanda no dia a dia, nós usando da resignação, então nós podemos dizer que a dor, daí nós podemos, resignada, ela é um indício de evolução? Sem dúvida nenhuma. Porque imaginemos o seguinte, a criatura que passa por um processo de expiação, né, que é exatamente o rebote da lei, uma das porções do rebote da lei divina, se ela se revoltar, ela está mal sofrendo e terá que experimentar novamente o processo. Não teve efeito educativo para ela, né? Então é indício, sem dúvida nenhuma, de evolução. Então, podemos dizer que a resignação, ela caminha junto
Então, junto com a obediência. Obediência, Primeiro obediência por resignação, ou primeiro tem que ser obediente para estar junto com as leis. Né? Exatamente. Seria isso? Exatamente. Então, no final, é só para dizer assim, as duas coisas estão juntas, né? Elas estão de mãos dadas, né? Ótimo. Então, sejamos resignados, né? E vamos procurar Jesus para que Ele possa nos dar a direção de que tanto precisamos. E que sejamos obedientes às leis divinas para podermos ser obedientes à vida. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. Estamos trabalhando, comparando as faculdades da alma, como chamava René Descartes, e comparando isso, o eco que isso tem com a proposta da doutrina espírita. São 3 as faculdades da alma. O pensamento, que embutamos isso na inteligência racional, no raciocínio, nas inteligências. Nós temos o sentimento, e hoje chamamos isso de inteligência emocional, o sentimento de amor por excelência e todos os sentimentos a ele vinculados. E temos a inteligência volitiva, a chamada vontade, pura e simplesmente. Muito bem. Trabalhamos em outros episódios a questão do desenvolvimento da inteligência racional como forma, como diz os Espíritos lá na questão 780 de O Livro dos Espíritos, de proporcionar, de engendrar o progresso moral. Portanto, na proposta da doutrina espírita, das questões emanadas por Kardec e a resposta dos Espíritos, aprendemos que a inteligência é uma faculdade fundamental para o ser humano. Não confundindo a inteligência com o instinto, essa quase inteligência rudimentar, segura muitas vezes, como o próprio Kardec afirma na obra Gênese, mais à frente a 5ª obra do processo do Pentateuco Espírita. E nós temos, portanto, a inteligência, essa capacidade do ser humano evoluir, de compreender melhor as coisas, de discernir melhor as coisas. A inteligência racional é aquela responsável no processo do tempo de fazê-lo observar que das propostas da vida, a insistência no erro, a insistência no mal, acaba ali lesionando, de certa forma, acaba lhe prendendo ainda mais ao mundo da matéria e ao que os orientais vão chamar de roda dos karmas. A liberdade, a libertação do influxo da matéria em nossas vidas se dá através da compreensão melhor, do uso melhor dessas faculdades intelectuais, num sentido, num rumo específico e não em qualquer rumo. O rumo, a direção dada pela inteligência segura, é o rumo da ampliação dos sentimentos, o que neste século a ciência configurou a chamar de inteligência emocional. Portanto, é necessário sim o desenvolvimento da inteligência para que nós possamos, num passo quase seguinte, desenvolvermos moralmente. Mas aí entra um terceiro elemento fundamental. Um terceiro elemento estudado profundamente pelo Leon Denis, numa obra maravilhosa, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando ele coloca essa terceira faculdade da alma, a inteligência volitiva, a vontade, como norteador seguro das nossas ações e das nossas vidas. A vontade é aquela responsável por fazer-nos dar um passo a mais, ir além. Não nos contentarmos com o nosso processo racional de hoje em dia e ampliar nossos horizontes de pensamento, ampliar nossos horizontes, nossos pontos de vista sobre a vida. É a vontade que nos dá a condição de, a partir dessa ampliação racional que nós temos, dessa primeira inteligência lógico-matemática, de irmos além e expandirmos nossos sentimentos o quanto mais nós podemos. E como é que na prática nós podemos fazer isso? Nós podemos crescer no campo dos sentimentos, da inteligência emocional, apenas lendo e estudando o que está no campo da inteligência racional? Menos provável. O campo da inteligência dos sentimentos, a inteligência das emoções, o campo do desenvolvimento dos sentimentos se dá no processo de convivência, se dá em a natureza na convivência com o outro. É pela convivência, pela comparação, pelas nossas ações, pelas nossas reações, que nós vamos entendendo nossa capacidade de sentir e nós vamos ampliando essa capacidade de sentimento. Façamos o que propõe São Agostinho na questão 919. Sob o amparo da vontade,
a vontade firme que pode direcionar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas inteligências e nossas ações. Ao se deitar, São Agostinho dizia, eu questionava a mim mesmo se havia feito algo de errado à natureza, a Deus, meu Pai. Questionava em seguida se havia feito mal a alguma outra pessoa, magoado alguém, ferido alguém. E por fim, questionava a mim mesmo se eu havia feito ou deixado de fazer algo importante para o meu crescimento, para o meu burilamento moral. Portanto, essa pequena regra de São Agostinho nos dá a condição de desenvolver essas 3 faculdades da alma. Na medida que nós pensamos, raciocinamos sobre as nossas próprias ações e reações, estamos entendendo e desenvolvendo nossa inteligência. Não é a instrução do doutor e do mestre tão somente, e é sim o uso no campo dos pensamentos para nosso entendimento, para a compreensão de quem de fato nós somos. A proposta a partir daí é que nós, entendendo que nós somos, nós vamos compreendendo que a capacidade de amar é uma capacidade infinita, que conviver com o outro é tolerar suas deficiências, é perceber e tolerar as suas limitações, é perceber as nossas próprias limitações e não se contentar com elas. Usando a vontade, essa terceira faculdade da alma, proposta por Leon Denis, de acordo com o pensamento cartesiano, nós vamos, pela vontade, ampliando nossa capacidade intelectiva, ampliando nossa capacidade de discernimento e escolhendo, a passo e passo, o amor por excelência. Sim, o amor pelo vizinho, o amor pelo porteiro do prédio onde vives, o amor pelos funcionários da empresa onde trabalhas, que significa saber o nome, interessar pela sua história, conversar, dialogar, trocar ideias, aprender, agir e aprender a reagir com cautela, com zelo, com calma. É usar o sentimento ou os sentimentos todos os mais nobres possíveis no campo das virtudes para guiar as nossas vidas e guiar as nossas decisões. A vontade é essa força, segundo Emmanuel, que pode direcionar nossos pensamentos. Se você balbucia algumas palavras e não pensa no que está falando, as palavras têm um efeito muito pequeno, somente a energia que está ligada à própria palavra em si. Mas se nós estamos pensando naquilo que estamos refletindo, se nós estamos sentindo aquilo que estamos pensando, se nós estamos direcionando o nosso pensamento pela vontade para alguém em quem nós estamos pensando, numa prece, por exemplo, nós temos, portanto, agora, segundo Emmanuel, o processo completo. A vontade de fazer o bem, o pensamento canalizado e as palavras, por mais simples e singelas que sejam, configuram uma prece maravilhosa quando nós reunimos essas 3 faculdades. Portanto, a vontade de sentir algo a mais e melhor está no campo da inteligência volitiva, a vontade em si. O sentimento mais nobre, mais puro, de menos interesse pelo outro, de menos interesse pelas coisas materiais. O sentimento que te faz ir muito além da circunscrição e dos limites do teu corpo, que faz com que os teus pensamentos possam alçar voos mais altos, alcançar situações mais longínquas no campo das reflexões, no campo da filosofia. São sentimentos agindo em sua vida. E na inteligência racional, na inteligência lógico-matemática, é essa responsável por fazer com que a gente possa entender se o que estamos pensando, o que estamos fazendo está correto sob as leis de Deus, sob as leis da natureza. Portanto, na assertiva e reflexão final sobre o conceito do verdadeiro espírita proposto por Kardec, reconhece-se, o verdadeiro espírita é aquele que esforços faz para domar suas inclinações. Esforços é a vontade agindo. Domar as más inclinações, entender quais são as más inclinações, é a inteligência agindo. E reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. A transformação moral é o campo dos sentimentos falando cada vez mais alto em nossas vidas. O verdadeiro espírita é o que une e não se subjuga nessas 3 faculdades da alma. Vai além, rumo ao infinito. E essa é a proposta da doutrina espírita.
Caros amigos, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Nosso fraternal abraço, nossa rogativa a Deus por todos nós. Nós comentávamos no nosso programa anterior sobre a parábola do filho pródigo. Conversávamos nos 2 primeiros itens, quando um pai de família, por solicitação do seu filho mais novo, divide então a herança e o filho mais novo sai e vai gozar a vida porque tinha intenções de novas experiências, né? E vai a países longínquos, né? Longe do pai, longe da casa do pai, longe da família, nesse sentido. E conversarmos também sobre o quanto nós, muitas vezes, nos afastamos do pai, né? Recebemos essa herança, no sentido da herança que Deus nos concede da vida, das oportunidades, das aptidões, da família em si, da saúde, das alegrias, das experiências. São todos tesouros que o nosso Pai nos concedeu. E é para que nós tenhamos experiência, mas a nossa ideia central, o nosso ponto central é aprendermos, continuarmos no progresso e nos direcionarmos a Deus. Todos nós buscamos esta felicidade, todos nós buscamos o aperfeiçoamento, todos nós nos interrogamos na nossa intimidade. Será só essa vida? Já temos a certeza de que não se procede assim. E nessa parábola, então, dando continuidade, o filho vai a países longe e gasta toda a fortuna, né? Perde tudo, perde todos os seus haveres e bate nestas terras distantes uma grande fome, narra assim o Evangelho. E ele, tomado por essa fome, precisa de um trabalho para sobreviver. E um amigo lhe dá um trabalho que é apacentar os porcos, cuidar dos porcos. E naquela época os porcos eram alimentados com alfarrolhas, que era uma pequena planta que tinha uma semente dura em que os porcos se alimentavam, fora a alimentação normal dos animais. E ele reclamava, pensava consigo mesmo que muitas vezes pela fome que sentia, nem aquilo lhe era oferecido. E pensa o jovem então, mas os trabalhadores, os servidores da casa de meu pai, têm o que comer, têm o pão à mesa. E eu errei. Vou voltar à casa do pai, pedir-lhe perdão e pedir uma oportunidade que ele me dê pelo menos um emprego, né? Seja o seu servidor, seu trabalhador, para ter o pão que comer. Quando narra no Evangelho que nessa terra, longe, distante, existe uma grande fome, nós vamos aí fazer um entendimento desta grande fome espiritual, porque essas pessoas como ele haviam se afastado de Deus, da proposta divina no sentido da proposta do bem, da proposta da vida, de se evangelizar, de se espiritualizar para ir mais além, para fazer o progresso que necessitamos. Então, ocorreu uma grande fome, tanto para o povo como para ele, uma grande fome de pão espiritual. Porque são pessoas, narra o Evangelho nesse sentido, que são pessoas que estão distante de Deus, envolvidas com os bens materiais, com a ideia de ter, com a felicidade ilusória, né, com a necessidade de fruir de delícias do plano terreno, tem a grande ilusão de que a felicidade, de que o preenchimento da sua alma se dará por vez nessa situação. E nós sabemos que muitos de nós, uma grande parte da humanidade, sofre profundamente com o vazio existencial, com a depressão, com a própria solidão em meio a uma multidão. Então é esta fome espiritual desse país ao longe, essa fome de preencher a vida, de saber quem eu sou, qual é a minha destinação, qual é o meu propósito, por que sofro, por que estou aqui, qual é a proposta divina para a minha vida, onde eu encontro a felicidade. Dessa forma,
o filho mais moço também sentia essa dificuldade. E aí, então, procurou voltar à casa do pai. E Jesus vai narrando esta passagem. E ele, então, faz novamente a longa viagem de retorno à casa do pai. Há uma colocação no Evangelho muito linda, que eu, principalmente, nos perdoe a colocação pessoal, achei maravilhoso. Porque o pai observava a estrada ao longe, porque narra na parábola que o filho se aproximando da casa do pai, o pai o vê. O pai o vê porque já estava esperando. E não é o filho que vai e se joga nos braços do pai, mas o pai que se felicita e corre a estrada para abraçar o filho e o beija, aproxima-se dele, coloca a sua cabeça no regaço do seu peito. Veja a beleza da amorosidade, da oportunidade, da misericórdia divina que Jesus narra aí. O pai faz isso ao filho. Basta o filho querer arrepender-se, no sentido de que eu vou buscar aquilo que me preenche, aquilo que eu preciso na vida, né? Afinal de contas, por que vivo? Qual é a minha finalidade? Quando os olhos físicos fecham para a vida física, o que me ocorre? Qual é a minha esperança? Qual é a minha busca? Qual é a minha bagagem? O Espiritismo vai trabalhando isso, porque esta herança, esse conhecimento, é o interesse que nós temos que ter por nós mesmos. Nós buscamos conhecer aquilo que somos, a nossa essência, a nossa proposta. E esse grande regresso que mostra a casa do pai, e essa grande beleza do pai correndo ao filho, é ele que corre e vai para o filho e o abraça e o beija. E o filho repete: pai, me perdoe, porque eu pequei contra ti e contra o céu. Me perdoe, meu pai, dá-me uma chance. E antes do filho começar a explicar-se, o pai chama os seus servidores e pede o manto, a sandália, o anel. E aí então nós vamos estar conversando com vocês sobre essa passagem tão bela, tão cheia de esperança para nós no nosso próximo programa. Muita paz. Na oportunidade anterior, nós falamos do porquê Jesus teria preferido as terras distantes da Galileia, diferentemente da Judéia, que em si enfechava os interesses maiores, não só da Roma colonialista, mas também dos próprios judeus, dos próprios hebreus. Não vamos voltar ao assunto, porque a história nos dá motivos bastante convincentes do que convenceu Jesus na sua esperteza divina, porque ali se unia a natureza espiritual e a natureza física, dando um cenário espetacular, o mais apropriado para o ministério divino das suas pregações. E mostramos que ele nos deu a mais importante, no meu modo de entender, das parábolas, a parábola do semeador, porque essa parábola, ela enfecha um conhecimento extraordinário, que hoje o Espiritismo está nos deslindando. Mostra-nos, como está no próprio texto evangélico, que há ali uma associação à questão da fé das pessoas, do amor a Deus, da obediência às leis do Criador e tantas outras coisas mais. Mas o Espiritismo nos trouxe uma concepção diferenciada dessa, embora não destitua de valor isso que nós acabamos de dizer, como está nos registros evangélicos. O Espiritismo nos mostrou que a parábola do semeador revela para as nossas almas, para o nosso entendimento hoje, porque nós temos ciência, técnica e cultura suficiente para entender que ali, nessa parábola, estão embutidos os níveis de consciência que caracterizam a humanidade como um todo. Isso por quê? Porque nós vimos evoluindo há bilhões de anos. Dizem os espíritos que há muitos bilhões é que a Terra se desprendeu da nebulosa solar há quase 5 bilhões de anos
E a vida propriamente começou a se manifestar de 2 bilhões de anos para cá. Mas o homem em si, a consciência humana, ela começou a surgir há coisa de 7 milhões de anos. Passamos por variadas experiências até chegar ao nível em que nós estamos hoje. Por isso é que, então, o filósofo francês espírita Leon Denis nos falou com muita beleza poética que o espírito dorme na pedra, sonha na planta, se movimenta no animal para raciocinar no homem. E a gente acrescenta que o homem, então, se espiritualiza quando ele busca conquistar as virtudes celestes que Jesus nos trouxe ao coração. Muito bem. Então, nós começamos a entender que o Cristo nos revelou, acima de tudo, esses níveis de consciência. Lembram, na parábola do semeador, as sementes caíram na beira da estrada, na estrada, entre os espinheiros e na terra boa. Muito bem. Nós vamos considerar que as sementes que caíram na beira da estrada refletem um nível de consciência. Qual? A consciência adormecida. Aquelas sementes que caíram na estrada e que chegaram a germinar, mas não cresceram e frutificaram, mostra-nos a consciência desperta. E aquelas outras sementes que caíram entre espinheiros e que germinaram, cresceram e tinha tudo para produzir e não produzir, porque não suportaram o abraço fatídico dos espinheiros, é a consciência racional. E aquelas outras sementes que cairiam em terra boa, produzindo em quantidade diferenciada de 30, 60 e 100, revelam-nos o quê? A consciência espiritualizada. Isso é de uma beleza extraordinária. E quando nós falamos da inconsciência adormecida, mas onde é que está a mostra dessa realidade? Muito fácil. São esses espíritos que são mais ainda animalizados do que humanizados. Nós não vemos isso? Ainda hoje há tribos no mundo inteiro, inclusive no nosso Brasil, que se comportam como verdadeiros animais, ainda têm os mesmos costumes de vida. Para sermos sintéticos, ficamos com os hotentotes, chamados também de bosquímanos, da África Central, e hoje ainda existem aos milhares, mas em quantidade bem menor, que é uma população muito grosseira de seres irmãos nossos, mas que tem costumes que raiam pela animalidade. Para se ter a certeza disso que nós estamos falando, nós temos exemplos típicos de práticas desse grupamento racial, desse grupamento socio-humanitário, dessa porção da nossa família humana. Por quê? Porque eles, quando dançam, eles se cobrem de sangue animal. Quando morre a mãe no parto, eles enterram o filho vivo com a mãe morta. Vejam que absurdo. Quando os leões rondam as suas tabas nessas regiões afastadas da África Central, o que eles fazem? Eles pegam os próprios filhos, amarram nas árvores para saciar a fome dos leões, que devidamente saciados vão embora. Eles dão os filhos para os leões comer. Existe ainda uma prática interessante, é que o pajé dessas tribos, eles não tomam banho, que é uma prática minimamente curiosa. Por quê? Ficam fétidos, mas não tomam banho, porque eles acreditam piamente que se tomarem banho, vai parar de chover naquela região. Não é um comportamento tipicamente de uma consciência que ainda está adormecida, mas não tem dúvida nenhuma. Nós encontramos, inclusive, outros tipos de exemplos dessa natureza. Existe um deus chamado Mangusto, lá na Índia, que é um rato grande, é um roedor. Por quê? Porque ele mata as cobras, que por ano matam 50 mil indianos. Portanto, ele, por matar as cobras venenosas, ele passou a ser deificado, ele passou a ser tido como Deus. Lá nessa Índia também existe um grupamento social, um grupamento de humanidade, irmã nossa, que crê piamente na deusa Carnimata. Essa deusa Carnimata, os templos dela são infestados de ratos. O mais importante desses templos, o maior deles, já se contaram mais de 200 mil ratos. E os seus adeptos tomam sua urina, comem as suas fezes para testemunhar a fé. Acabam morrendo, claro, contaminados, cheios de doenças. Vejam, meus irmãos, como essas consciências são adormecidas. Quando elas despertam e passam a ter um comportamento
melhorado, já não tem mais esses hábitos grosseiros, mas não deixam de ser espíritos ainda muito, mas muito materializados. Ainda tem muita relação com a vida instintiva, com a vida animal. São povos bárbaros, povos que têm fé, mas crenças discutíveis, e assim vai. Nós vamos encontrar nos racionais, que são aquelas sementes que caíram entre os espinheiros, espíritos, por serem racionais, por ser desse nível de razão, eles têm um comportamento que dá muita importância para a técnica, para a ciência, mas excessivamente para a vida material. E por isso se deixam prender, se deixam escravizar excessivamente à ideia do luxo, à ideia do prazer, ao sexo desequilibrado, ao culto da aparência, e nós estamos vendo isso constantemente entre nós. Não há absolutamente como discutir. E então essa condição de vida espiritualizada, que identifica o nível de consciência espiritualizado, são essas sementes que caem na terra boa. São esses espíritos que já despertaram, já raciocinam e produzem, porque cair em terra boa, ou seja, amadurecer o seu nível de consciência. Agora, mesmo nesse nível, existem aqueles que produzem menos e os que produzem mais. Vejam como Jesus foi sábio. Até isso ele teve a preocupação de nos mostrar, porque senão hoje nós estaríamos perguntando, mas como tem uns que produzem tão pouco, tem aqueles que produzem tanto? Mas Jesus deixou claro que mesmo os que produzem pouco, já se manifestam espiritualizadamente. Os que produzem muito são aqueles que se destacam, são os chamados missionários, esses homens que são verdadeiros heróis da alma. Essa é a consciência espiritualizada. São esses espíritos em que nós podemos nos incluir, porque já abandonamos um passado de delitos, de crimes, para agora nos aproximarmos mais precipitadamente, mais apressadamente, por anseio de renovação, desse plano de melhor servir a nós, aos nossos próximos e à nossa sociedade, que é a nossa grande família. Na próxima oportunidade, nós vamos falar então do último nível. Amigo telespectador, estamos de volta com o quadro No Entorno da Mediunidade. Na conversa do programa anterior, eu citei a frase: nós é que apertamos nossos próprios botões, inclusive os referentes à nossa mediunidade. Lembram disso? A motivação é o despertar do médium, lembrando de que ele é um intermediário e não um robô. Sabemos que estamos sob a influência constante do mundo espiritual que nos cerca e de que nossas conexões com este plano se dá pela sintonia que se estabelece com base nos pensamentos que alimentamos em nosso dia a dia. Então, essa é o princípio da base. E para desmistificar e não ficar todo mundo assustado, ao alimentar um pensamento de qualidade inferior por um instante passageiro qualquer, devido a uma inconformidade, etc., não estabelece uma sintonia acentuada com entidades espirituais inferiores. O indivíduo fica com raiva no trânsito de repente, e aí alguma coisa vem, mas aquilo já passa. Isso não cria uma situação de sintonia acentuada com a esfera inferior. Mas se nós alimentamos esses pensamentos, como hábito do dia a dia, é todo momento, é toda hora, seguramente estamos abrindo um canal de comunicação privilegiado com entidades que comungam desses mesmos ideais e que, por certo, nos chegarão com muita facilidade, reforçando para que mantenhamos o hábito, o que lhes dá prazer e energia deletéria. Então nós é que somos que fazemos os convites para as companhias que queremos ter. Não tem aquele ditado, diz com quem antes que dir-te-ei quem és, Então, se você ali trabalha nessa ideia, você acaba tendo essas companhias, daí olhando as companhias a gente pode chegar à conclusão de quem nós somos. Se nós possuímos uma mediunidade acentuada, que é uma característica que se traz do berço, podemos ficar em situação desconfortável e até descontrolada. Vamos a um exemplo prático que eu quero comentar com vocês. O indivíduo, a partir de um momento qualquer, sob a influência de alguém muito eloquente e interessante, começa a frequentar bares. Começa a companhia.
Passa um tempo, ele habitua-se às bebidas alcoólicas, em exagero, fazendo-o perder a noção do equilíbrio e da compostura. Mas chega um momento, um dia ele se sente envergonhado e decide não mais aparecer por lá. De repente, os amigos do hábito começam a lhe procurar, telefonam, mandam mensagens, hoje tem WhatsApp, tem tudo que imagina, né? Fazem visitas, etc., para que ele retorne ao seu círculo, ao círculo dos amigos. Eles usam e abusam de técnicas de convencimento, e se o indivíduo não é firme o suficiente, pode ceder o convite e retomar o caminho de sua própria autodestruição. Então eu proponho que você, amigo telespectador, pense na seguinte questão. Há alguma diferença importante no quadro que citei? Seus amigos do hábito são ou não encarnados? Estão ou não vivos na Terra? O que você concluiu? Vou deixar você pensando um pouquinho. Para quem é médium, a diferença acentuada está apenas no corpo físico dos amigos. Para quem é médium acentuado. Porque as sugestões vêm de quem pensa, do espírito. Então, ter ou não ter corpo não faz diferença. A gente está acostumado a visualizar a questão, né? Para quem tem mediunidade acentuada, o corpo é a única diferença significativa. Porque ele pode estar ouvindo as sugestões tão claro para ele quanto se fosse de alguém vivo. Isso não livra os outros, os demais, que não têm a mediunidade acentuada, né? De sofrer influências de outra ordem, influências que se aplicam, por exemplo, no organismo, que se aplicam nas questões emocionais, pela presença deletéria que você mesmo abriu a porta e convidou. Você não é médium acentuado, mas recebe intuição, todo mundo é médium de certa forma, e às vezes pela tua prática de pensamentos negativos, e raiva, e falar palavrão, e dizer o que bem entende, né? O tempo todo você convida alguém para entrar isso, e esse alguém que chega às vezes cheio de problemas e vai dar reflexo diretamente na sua própria vida, no seu próprio organismo. Então, pense sobre isso. Se o indivíduo possui mediunidade acentuada, as influências são mais fortes e com isso ele pode ficar sujeito ao controle dos invisíveis que se comprazem em envolver no vício, porque aspiram energias deletérias do mau hábito, aspiram as energias do álcool e outros vícios. Essa prática, então, pode ser estendida aos demais vícios, tais como o sexo descontrolado, os toques, o tabaco, as drogas em geral, assim por diante. Quando o médium, então, não consegue mais reagir à ação de influência espiritual inferior, está com faculdade mediúnica descontrolada. Age como se fosse um autômato à vontade de um espírito qualquer. Então, ele não quer ir ao bar, ele não quer ir a algum lugar deletério, não quer se descontrolar, mas aquilo vem e ele vai como se fosse um robô caminhando por aí. E já dissemos que isso não é natural. Então, a orientação dada por Jesus para que vigie... Então, nós temos que pensar, voltando aqui ao que falamos, na orientação dada por Jesus para que nós vigiemos o nosso pensamento e oremos em busca de forças, de apoio superior, né? Essa orientação é a primeira e a permanente medida entre todas para a nossa caminhada. E também sempre comento que não adianta chorar, né? Ficar chorando após deixar de vigiar. Porque as pessoas falam, ora e vigia. Na verdade, é vigia e ora. Né? Porque a vigilância estabelece a fortaleza do controle. Porque orar depois de uma vigilância mal feita é tal qual chorar sobre o leite derramado. O que tem que fazer? Vigia a leiteira, né? Observe para que o leite não derrame. E daí se compraza. E a oração é o que te dá fortaleza, que te posiciona soberano. Aquele pensamento vem, aquele desejo vem, você vigia, pede forças e você sai daquele campo vibracional negativo. Então sempre vigia os pensamentos. E a fortaleza fortalece, né? A oração não é a fortaleza. Fortalece o discípulo que está em busca do seu crescimento espiritual. Vigiar a mente, afastar pensamentos que possam induzir a práticas prejudiciais aos outros e a nós mesmos é uma medida intuitiva tão natural
e que muitos de nós não conseguimos. Por quê? Ligeiramente, né? Buscar afastar pensamentos deletérios que nos fazem mal, prejudicam os outros e a nós mesmos, é o intuitivo. E por que a gente não consegue? Você já pensou nisso? Talvez porque já estejamos contaminados com os convites da porta larga, que são muito mais chamativos e trazem o prazer no campo dos gozos terrenos. É só mais um, né? É a derradeira, né? Como a turma diz, é só mais uma. Amanhã eu paro, né? Na verdade, você continua. Retomar o caminho é a medida certa, porém é muito difícil, mas plenamente possível. Algumas sugestões importantes para o médio intensivo ou não para uma vida mais harmônica e menos sujeita a influências trevosas. Pense sobre isso. O que você teria como sugestão para que você não abra esses canais de comunicação e não permita que entidades mal intencionadas ou viciadas queiram te levar para o mesmo caminho, se comprazam com a tua derrota, com a tua caída na lama? O que você faria? Primeiro você tem que se afastar de quem? Daqueles que te magoam. Mas não afastar-se fisicamente. Você tem que procurar entender, perdoar e abandonar a mágoa, que ela não te traz nada. Segundo, então evite o rancor e a mágoa. Buscar compreender e perdoar as ofensas para que tenha paz na consciência e fique afastado da influência dos espíritos que ainda persistem no mal. Para que os teus pensamentos não cheguem. Não ter raiva porque o irmão qualquer dirigiu mal, ou porque alguém não fez aquilo que você queria que fosse por sua perfeição. Fortalecer a mente para não se sentir mal, ou culpado diante de recusas que faça convites que ele possa fazer mal. Aí você não quer ficar mal com o amigo, não quer ficar mal com a entidade espiritual e acaba entrando na dela. Força a tua mente, não se sinta culpado. Faça aquilo que é bom para você, né? Que vai ser bom para os outros também. Fazer, e principalmente fazer a seleção dos amigos. Rever, né? Ficando com aqueles que não influenciam para o mal. Procura afastar-se daqueles que vão encaminhar você para a autodestruição. Isso também vale para a seleção de amigos do plano espiritual. Convide a entrar na tua casa, a entrar no teu lar, a entrar na tua mente apenas aqueles que te tragam a luz, que te tragam a paz e a harmonia, que você se comprasse com eles. Pense sobre isso, que é importante. Por hora nós ficamos por aqui. Eu recomendo, como sempre faço, fique ligado toda semana nesse programa, porque é sempre uma escolha inteligente, uma escolha superior de luz que abre o seu caminho. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Vamos falar hoje um pouquinho da grandeza de Deus. Você já parou para pensar na grandeza de Deus? Em alguma ocorrência da vida, em algum momento, você ficou surpreso com a grandeza de Deus, que você foi descobrindo em alguma ocorrência da vida, em algum momento especial, em alguma ocorrência, às vezes, considerada milagrosa, você já ficou surpreso com a grandeza de Deus? Aí eu pergunto, é possível que Deus possa crescer? É possível imaginarmos um crescimento do Criador? Não, não é possível. Não dá para imaginarmos Deus crescendo. Deus é imutável. Deus sendo imutável, eterno, permanente, como imaginar este olhar que damos a Ele, às vezes, em algumas ocorrências, quando Ele parece que agiganta-se à nossa frente? Aí nós temos que aprofundar um pouquinho as reflexões. Como entender esta visão que, por vezes, nos surpreendemos? Como se pudéssemos ficar surpresos com a grandeza de Deus. Como se Ele pudesse ficar maior aos nossos olhos. Aí temos que olhar um pouquinho mais para a vida de uma forma um pouquinho mais detalhada. Para auxiliar, eu vou utilizar um exemplo, uma comparação. Se você está parado na praia, de frente para o mar, você vê um pedaço do mar. Mas se você girar, metade do que você vê é o mar e a outra metade é o continente. Agora, se você entrar num barco
e andar uns 200 quilômetros, onde você não veja mais a terra, o continente, você girando, você só verá o mar. Então você deslocou a sua posição e percebeu que o mar ficou maior. Agora, se você entrar num avião e for lá para o meio do oceano, distante da costa, onde você não veja a costa, a uns 5.000 metros de altura, você vai perceber que o oceano é maior. Então percebe que você mudando a sua posição, o oceano ficou maior? Isso também ocorre, já ouvimos algumas falas de algumas pessoas, quando você está numa floresta. Há um ditado popular, não sei se oriental ou coisa assim, que quando você está numa floresta, dentro dela com os pés no chão, dentro da floresta, você vê árvores. Se você subir ao topo de uma árvore mais alta, você verá um pouquinho da floresta. Agora, se você subir no topo de uma montanha, você verá a imensidão da floresta, principalmente se for a floresta amazônica e você estiver lá no meio da floresta amazônica. Portanto, ao mudar a sua posição, você percebeu que o oceano cresceu. Você percebeu que a floresta ficou grande. É assim que nós devemos perceber a nossa relação com Deus. À medida em que nós vamos embarcando no avião ou subindo o morro, o monte do conhecimento, nós vamos ampliando a nossa visão sobre Deus. Então, a relação, Deus é imutável, Deus é imenso, infinito. Em todos os seus atributos, nos dizem os Espíritos. Então, se Ele o é, por que o vemos diferente? Porque estamos em posição de ver apenas parte. Então, para que vejamos uma parte maior, nós precisamos mudar a nossa posição. E esta posição, subir um pouco mais, chama-se conhecimento. Precisamos ampliar o nosso conhecimento. Quando ampliamos este conhecimento, estamos ampliando o olhar sobre a obra divina. Então, quando buscamos um conhecimento de aprofundarmos um pouco mais sobre a vida, nós estamos ampliando a nossa visão de Deus, porque à medida que ampliamos o conhecimento sobre a vida, vamos percebendo a grandeza do Criador ao projetar a vida e as suas criaturas. Há poucos dias agora, assisti um vídeo interessante na internet, um cientista fazendo uma palestra, e um garotinho de 6 anos, e quando ele pergunta a idade dele, o garoto diz 6 anos e 3/4. E a plateia achou interessante. Pergunta ao cientista, qual o sentido da vida? E ele respondeu, depende de você, do olhar que você dá para a vida. Então você pode ampliar, diz o cientista, o seu sentido da vida, eu estou interpretando. Você pode ampliar o seu sentido da vida ampliando o seu conhecimento, buscando ampliar o seu olhar. E este olhar pode ser ampliado a todo instante, a cada dia, a cada momento. Se você, a cada minuto, aprender alguma coisa a mais, você está ampliando o seu olhar e o seu olhar sobre a obra divina. E quando você amplia o olhar sobre a obra divina, você amplia o olhar sobre Deus. Porque a forma que temos de encontrar Deus, dizem os Espíritos, na primeira parte do Livro dos Espíritos, é olhar a obra. Dito em outras palavras, pela obra se remonta ao autor. Então, ampliando o conhecimento sobre a vida, sobre quem somos, de onde vemos, para onde vamos, no nosso caso, de espíritos que somos, nós vamos ampliando o nosso conhecimento e a nossa visão de Deus. E Deus vai crescendo aos nossos olhos. Mas são os nossos olhos que vão abrindo mais, não é Deus que fica maior. Somos nós que, pelo conhecimento, vamos ampliando a nossa visão sobre o Criador. Se olharmos, portanto, sobre nós, e precisamos olhar sobre nós para direcionarmos melhor as nossas vidas, ampliarmos o olhar sobre nós, quem somos, de onde vemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, que ideias fazemos do universo. Isso tudo necessita de um olhar do conhecimento. Alargarmos o olhar do conhecimento sobre esta obra maravilhosa que é a obra divina. Então, para ampliarmos este olhar sobre Deus, temos que ampliar o olhar sobre a obra.
ampliarmos o nosso conhecimento, a nossa visão, e assim vamos percebendo Deus agigantar-se sobre os nossos olhos. Mas não é Ele que cresce, somos nós que subimos no monte do conhecimento e abarcamos uma extensão maior desta obra divina e, por conseguinte, do Criador. Neste sentido, é que Jesus nos faz o convite: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É neste sentido que o cientista responde à criança: devemos aproveitar cada instante, cada momento de nossas vidas para ampliarmos os nossos conhecimentos. A vida só tem sentido se crescemos interiormente, se ampliamos os nossos conhecimentos, o nosso olhar mais profundo pela vida. Por isso, a doutrina dos Espíritos faz um convite gritante, pelo volume de obras, pelas palavras dos diversos espíritos, mas principalmente pela codificação de Allan Kardec, um convite ao estudo, a aprofundar os nossos estudos. Temos mais de 3.300 obras efetivamente espíritas, com coerência entre todas elas, mostrando a realidade e a universalidade das verdades trazidas pelos espíritos. Portanto, o convite que a doutrina espírita faz é estudo. É o primeiro passo para agirmos em outras direções nas nossas vidas, como praticarmos a caridade, fazermos o bem, sermos tolerantes e assim por diante. Mas para tudo isso é preciso o conhecimento e aprofundar o conhecimento mais intenso e mais extenso sobre a vida e sobre a obra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Falaremos no próximo quadro, na próxima semana, sobre esta fala de Jesus. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. A Federação Espírita do Paraná, localizada na Alameda Cabral 300, traz até você o moderno Teatro da FEP. Inaugurado no ano de 96, na sede administrativa da Federação Espírita do Paraná, o moderno auditório com 434 lugares tem sido palco de inúmeras apresentações. É adequado para espetáculos de dança, música, teatro e formaturas. Contribuindo para o êxito desses eventos, o Teatro da FEP possui estrutura tecnológica e excelentes acústica, equipamentos operados por profissionais especializados, assentos confortáveis e instalações adequadas a vários tipos de eventos. Caso tenha interesse, você pode ligar para a Federação Espírita do Paraná no telefone 41 32 23 6174.